vamos ao vivo para o Senado ouvir o que está acontecendo neste momento. Aprovou? Da rejeição da emenda número 67 e as emendas números 2180, 2191, 2192, 2221, 2222, 2229, 2231, 2234, 2235, 2236, 2238 e 2227, esta nos termos da subemenda do relator. Ficam prejudicados o projeto e as demais emendas. Votação da emenda número 2203, destacada pelo senador Beto Faro, líder do Partido dos Trabalhadores. Consulto a liderança do PT se deseja sustentar o requerimento de destaque. Senador Randolfo. Bom, então vocês acompanharam aqui ao vivo as imagens e o áudio também ali da sessão do Senado nesse momento. Aprovado o texto base da regulamentação tributária. Faltam os destaques ainda e olha o placar, 49 votos a 19, aprovando então o texto base da regulamentação da reforma tributária. A Carol Rosito estava falando desse momento. Então aqui, ó, a gente já vai mudar aqui, porque foi aprovado esse texto base. O que faltam agora? Os destaques, emendas, é isso que falta. A discussão vai aí, excelente, olha só, placar de 49 a 19 votos. Vitória boa, vitória expressiva ali para o governo, mas a gente sabe, né, que a gente está falando aqui desse texto, é um texto muito importante e a gente viu também, ó, e olha só, nenhuma abstenção. Tô vendo aqui uma imagem do painel que chegou aqui para mim, sim 49, não 19, nenhuma abstenção, né? E o voto do presidente, então, quórum qualificado, deu para aprovar, vitória do governo, muito importante. E agora são os detalhes, né, Yuri Pita? Porque dizem que o diabo mora onde? Nas emendas. Exato, porque, enfim, o texto base ali do relatório do senador Eduardo Braga foi aprovado com esses 49 votos e ele também apresentou ali uma avaliação de relatório de quais emendas deveriam ser acatadas e quais deveriam ser rejeitadas. É isso que está acontecendo nesse momento, os senadores discutindo quais devem ou não ser aprovados ali dessas mudanças ali de redação, algumas que ele já acatou. A gente está vendo a imagem do líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, estava lá na mesa diretora do Senado, ao lado do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que também estava ali na imagem. Relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Inclusive, Amazonas, uma série de questões ainda envolvendo Zona Franca de Manaus ainda podem dar alguns ruídos. A gente está vendo na imagem ao fundo ali o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o senador Fabiano Contarato, líder do PT no Senado, que ele é do Espírito Santo. E como houve algumas modificações nesse texto aprovado pelo Senado, texto que já tinha sido votado pela Câmara, ele vai precisar passar novamente pela Câmara. Por isso que ontem, Débora, o futuro líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, que deu entrevista aqui no 360, mencionou que nesta agenda apertada de votações da Câmara também tem que pegar essas mudanças que foram feitas pelo Senado Federal. Se a Câmara concordar, seguem para a sanção presidencial, porque se trata de uma regulamentação, uma lei. Então, é diferente da PEC que havia sido aprovada lá atrás, que aí é o próprio Congresso que faz a promulgação. Nesse caso, por ser uma lei complementar, precisa passar pelas duas casas e precisa também da sanção do presidente da República. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tem a expectativa de que sim, saia a sanção presidencial pelo próprio presidente Lula ainda até o fim deste ano de 2024, Débora. Ou seja, nosso plantão de Natal e Ano Novo tem garantia de algumas notícias ainda para acontecerem até o dia 31 de dezembro. Exatamente. E falando especificamente sobre o dia de hoje, então, para vocês entenderem o que vai acontecer, a sessão continua. Tem que Eduardo aprovar Braga destaque. falando, inclusive, na imagem. Vamos ouvir um pouquinho? Que tal, Camila? Dá para ouvir um pouquinho, Camila Ancona? E na CCJ, a minha posição e a posição dos que estamos destacando,
o tema novamente para a pauta, não foi vitoriosa. Mas eu continuo acreditando naquilo que defendi no dia de ontem, de que diminuir a carga tributária para armas e munição não é algo positivo para a sociedade brasileira. Nós não estamos falando de proibição de compra de armas, não é isso que nós estamos tratando nesse destaque. O que nós estamos dizendo nesse destaque é que, no caso de armas e munição, não haverá redução de carga tributária. Porque sem o imposto seletivo para arma e munição, haverá redução de carga tributária para a compra de armas e munição. Mas as Forças Armadas, as forças de segurança, todos eles terão alíquota zero. Todos eles não pagarão impostos seletivos. Portanto, a minha posição é a favor do destaque, mas não vou... Débora, só para então pegamos um ponto bem importante da fala do relator Eduardo Braga, porque essa é uma das questões polêmicas. Ter ou não ter o imposto seletivo, que ficou apelidado de imposto do pecado, sobre armas e munições. É uma discussão bastante grande e o que ele argumenta é que, se não houver aplicação do imposto seletivo, na verdade, esse tipo de produto vai ter uma redução de carga tributária, enquanto há toda uma discussão de alguns outros produtos podendo ter aumento de carga tributária ou não, por causa da alíquota base do IVA, o Imposto de Valor Agregado. A ver como é que segue essa discussão aí no Senado e depois lá na Câmara, Débora.